Em um dos momentos mais complexos e tensos do Oriente Médio, você pode estar prestes a testemunhar mísseis e foguetes brasileiros sobre os céus do Irã. Tem noção do impacto disso, dessa movimentação estratégica da indústria de defesa brasileira? Será que isso significa que o Brasil está literalmente entrando na guerra do Oriente Médio? O que está acontecendo? É sobre isso que irei falar neste vídeo e eu conto muito com a sua audiência, com a sua presença, com o seu like, com o seu compartilhamento. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. Enquanto boa parte do mundo está com os olhos voltados para a guerra no Oriente Médio, o Brasil está aproveitando esse momento para fazer um movimento estratégico que pouca gente percebeu. A nossa base industrial de defesa está ampliando sua presença justamente nos países do Golfo Pérsico, levando a tecnologia militar brasileira para uma das regiões mais tensas do planeta. E não estamos falando aqui de qualquer produto. A negociação envolve mísseis, drones, foguetes e sistemas de armas de alta tecnologia. Mais do que vender equipamentos, empresas brasileiras querem participar do co-desenvolvimento dessas tecnologias ao lado de países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Mas esse avanço vai muito além de contratos comerciais, e ele atende aos planos dessas potências de fortalecer suas próprias indústrias de defesa e ao mesmo tempo ajuda o Brasil a consolidar sua autonomia tecnológica e sua base industrial de defesa. Tudo isso ocorre em um momento em que a guerra envolvendo o Irã reacendeu a preocupação dos países do Golfo com sua segurança. Diante desse cenário, eles passaram a buscar novos fornecedores de armamentos, diminuindo a dependência quase exclusiva das grandes potências ocidentais, e é justamente aí que o Brasil começa a ganhar espaço. A presença bélica brasileira no Golfo Pérsico se apoia em três pilares: artilharia de saturação, mísseis de cruzeiro e drones de combate. A Avibras, um dos maiores símbolos da indústria de defesa brasileira, começou a sair de uma longa crise financeira justamente graças ao aumento da demanda mundial por armamentos. E o grande destaque dessa retomada é o míssil tático de cruzeiro MTC-300. Esse míssil foi desenvolvido para destruir alvos estratégicos a até 300 quilômetros de distância. Já a versão voltada para exportação pode chegar a aproximadamente 450 quilômetros de alcance. Tudo isso com um motor a reação e um sistema de navegação de alta precisão capaz de atingir o alvo com enorme eficiência. E existe um motivo para esse tipo de armamento despertar tanto interesse no Golfo Pérsico. Muitos desses países já utilizam há décadas o sistema de foguetes Astros, também brasileiro. O MTC-300 surge como a evolução natural dessa capacidade, permitindo realizar ataques muito mais precisos. E a expectativa da Avibras agora é ampliar sua produção e alcançar um ritmo de cerca de 200 mísseis por ano, tendo como principais mercados justamente o Golfo Pérsico e o Sudeste Asiático. Mas a presença brasileira no Golfo não se limita a mísseis e foguetes. O Brasil também vem ganhando espaço em um dos setores que mais crescem na indústria de defesa: os drones e os sistemas de guerra não tripulada. A Avibras, por exemplo, abriu uma nova frente de desenvolvimento de vantes de longo alcance, projetados para realizar tanto missões de vigilância quanto ataques de precisão. Ao mesmo tempo, a MacD, empresa sediada em São José dos Campos, está oferecendo ao mercado do Golfo o drone Kamikaze Anchar. Ele pode permanecer no ar por cerca de 1 hora e atingir alvos até 180 km de distância com alta precisão. A empresa também já conquistou contratos de aproximadamente 70 milhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos para fornecer munições aéreas e o kit inteligente Dagger, que transforma bombas convencionais em armamentos guiados por satélite e laser. E as negociações continuam. A MacD também busca vender o sistema Armadillo, um lançador múltiplo de foguetes compacto e automatizado que, recentemente, passou a incorporar tecnologias de defesa contra mísseis e drones. Mas existe um detalhe que torna essa parceria ainda mais estratégica. O Brasil não está apenas vendendo equipamentos militares. Em muitos casos, também está transferindo tecnologia, permitindo que esses países desenvolvam sua própria capacidade industrial de defesa. É exatamente isso que a Arábia Saudita busca. O país quer nacionalizar cerca de 50% dos seus gastos militares, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros. E foi nesse contexto que a brasileira MacD deu um passo histórico. Projetou, construiu e inaugurou a primeira fábrica de explosivos militares em território saudita. Com ela, a empresa química saudita passa a produzir por conta própria materiais de alto poder explosivo, como TNT
TNT e RDX. Essa aproximação entre Brasil e Arábia Saudita vem se fortalecendo ano após ano. Autoridades sauditas e executivos brasileiros mantêm reuniões frequentes durante a Mostra Mundial de Defesa, enquanto o Congresso Nacional trabalha para concluir a ratificação do Acordo de Cooperação em Defesa entre os dois países. E tudo isso acontece em um momento extremamente delicado. O aumento das tensões e dos confrontos envolvendo o Irã fez os países do Golfo perceberem que depender de fornecedores externos pode ser um risco. Por isso, eles buscam ampliar seus próprios estoques de armamentos e fortalecer sua indústria militar, um cenário que abre espaço para o avanço da tecnologia brasileira. Mas, Felipe, por que os países do Golfo estão olhando com tanta atenção e interesse para os mísseis, drones e foguetes produzidos aqui no Brasil? A resposta para essa pergunta está no novo cenário de segurança no Oriente Médio. Com o aumento das tensões e dos confrontos envolvendo o Irã, essas nações perceberam que não podem depender apenas de fornecedores estrangeiros para garantir sua própria defesa. A guerra mostrou que, em um conflito de grande escala, as rotas de abastecimento podem ser interrompidas de uma hora para outra. Por isso, países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos passaram a investir pesado tanto na compra de armamentos quanto na produção local. E é justamente nesse ponto que o Brasil ganhou espaço. Diferentemente de muitos países da OTAN que frequentemente vinculam a venda de armamentos a decisões políticas ou impõem restrições sobre o uso dos equipamentos, o Brasil mantém uma postura mais pragmática nas exportações de defesa. Para os países do Golfo, isso representa uma parceria mais previsível e com menos condicionantes políticas. E outro fator importante é que esses países não querem comprar somente armas e equipamentos. Eles querem absorver tecnologia e desenvolver uma indústria própria pensando no futuro, quando a economia depender menos do petróleo e mais de setores de alta tecnologia, como a indústria aeroespacial e a defesa. Mas nem tudo são boas notícias. A própria guerra no Oriente Médio causou novos desafios ao Brasil. O fechamento do Estreito de Hormuz pelas forças iranianas afetou diretamente o comércio marítimo na região, dificultando o transporte de cargas para os portos do Golfo. Os reflexos apareceram rapidamente. As exportações brasileiras para a região caíram e enviar equipamentos militares ficou muito mais complicado. Como esse tipo de material exige protocolos rigorosos de segurança, o transporte pelos navios comerciais tradicionais passou a enfrentar sérias restrições. Para contornar esse problema, o Brasil e os países árabes passaram a estudar novas rotas logísticas. Parte da carga vem sendo redirecionada para portos no Mar Vermelho, seguindo depois por terra até o Golfo. Outra alternativa seria o transporte aéreo estratégico, que é muito mais rápido, mas também é muito mais caro. Na prática, isso significa que os contratos continuam avançando, mas o custo das operações aumentou e os prazos de entrega ficaram mais pressionados. Ou seja, além dos desafios diplomáticos e comerciais, a própria guerra passou a influenciar diretamente a capacidade do Brasil entregar seus produtos de defesa aos clientes da região. Em meio a essas tensões no Oriente Médio, o Brasil está conseguindo transformar tecnologia em influência. E se essa movimentação continuar, a indústria de defesa nacional conseguirá um protagonismo inédito no cenário internacional. Espero que vocês tenham gostado e, se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.